Mais uma DV Talk começando aqui com você hoje. Assunto sempre não falta aqui, né? Histórias, entrevistas, advocacia, advogados renomados, sempre trazendo um conteúdo muito bacana para você, advogado, para você que é estudante de direito, para você que não é também, mas que se interessa pelo meio jurídico. Bom, se você não é um inscrito ainda aqui no canal, é fácil você se inscrever, é só você clicar aqui embaixo, tem aqui um ícone para que você se inscreva e fique por dentro sempre que eu postar algum conteúdo bacana. São vídeos de empreendedorismo, marketing, sempre conteúdos de gestão legal também, sem falar nas entrevistas e também conteúdos sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Bom, o convidado de hoje, vamos à entrevista, que é para isso que nós estamos aqui hoje, né? O convidado de hoje é casado, tem um filho, sempre teve cachorros, né? E hoje ele tem um cachorro e tem um gato. Então você vê que tem cachorro e gato lá. O hobby dele é leitura, tem coleção de miniaturas de bebidas e bicicletas. Olha que interessante. Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha aquelas Coca-Colas pequenininhas assim, coleção de miniaturas de bebidas e bicicleta. E claro, jogos do São Paulo. Então é um São Paulino aqui, exageradamente fanático. A gente vai falar hoje com o Fábio Romeu Canton Filho. Olá, Canton, tudo bem? Tá bom, Afonso, uma alegria estar aqui. Você que é uma grande liderança da advocacia, que é um paradigma para a advocacia trabalhista e também um grande comunicador. Uma alegria estar aqui hoje com você. Que legal, obrigado, Canton, obrigado mesmo. Ouvir suas palavras me deixa muito feliz e é uma honra receber você aqui no programa, até mesmo porque nós vamos ajudar muitas pessoas e vamos levar aí um pouquinho dessa tua história que às vezes as pessoas não conhecem, né? Porque a gente vê o Canton, um advogado, né? O Canton, ex-presidente da OAB, ex-vice-presidente da OAB e de repente a gente não fala do Canton pai, a gente não fala do Canton que tem um gato, um cachorro e que tem uma coleção de bebidas. Explica primeiro essa coleção de bebidas aí, de miniaturas, como é que é? Isso veio de criança, tinha em casa, meu pai viajava, trazia uma ou outra miniatura de bebida, isso foi acumulando e com o tempo foi passando. E hoje eu tenho aí um pouco mais de 2.000 miniaturas de bebidas aí espalhadas pela casa, né? Que É um hobby sensacional! bacana. Aí você falou no começo de bicicleta não é miniatura, de bicicleta é de andar, viu? O hobby de andar mesmo de bicicleta. Que A demais! coleção de miniatura é de bebida. Certo. E E aí bicicleta você viagem, a pedala, gente você gosta de pedalar, então? gosto, urbano, na cidade, Tá. pedalo bastante, Que delícia, que legal. pedalo bastante. Bom, Esse é um vamos dos lá. problemas do confinamento. Pois é, agora a gente não consegue sair de casa, mas tudo bem. Bom, olha aqui, o Canton tem um currículo aqui extenso. Vou falar algumas coisas aqui. Mestrado em 2005 e doutorado pela Universidade de São Paulo 2009. Especialista em Direito Processual Civil pela PUC. Em Direito Penal Econômico pela Universidade de Castilha-La Mancha, em Toledo, Espanha. PhD em Direito Criminal em São Diego, na Califórnia. Professor da UniFMU e Centro Universitário Assunção. Professor de pós-graduação Processo Civil da FMU em 2006, coordenador do curso de pós-graduação Processo Civil Teoria e Prática da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo 2006-2012, advogado com experiência aí na área civil, trabalhista e empresarial, membro da Associação dos Advogados de São Paulo desde 1990, conselheiro efetivo da OAB São Paulo 2004 a 2009, presidente do Conselho do Jovem Advogado 2004-2006 da OAB São Paulo, membro do Conselho de Prerrogativas 2004-2006 da OAB São Paulo, coordenador vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, agosto de 2005-2006, membro associado efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo 2007-2009, membro da Comissão Mista de Assuntos Institucionais entre o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil 2008-2009, 2016-2017, membro do Conselho Gestor da TV Aberta, 2010-2012, presidente da Comissão de Combate ao Trote Violento da OAB São Paulo 2010-2012, presidente da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, eleito para os triênios de 2010 a 2012 e depois 2013-2015, e vice-presidente da OAB São Paulo para o triênio 2016-2018. Possui artigos e livros jurídicos publicados. Olha que currículo aqui, muito legal, Canton. Vamos lá, depois de Você lido... estava falando, eu cheguei até que não era eu, deve ser outra pessoa aí. Tudo isso, né? Pois é, mas fala um pouquinho quem é o Canton pra gente, né? Depois de lido tudo isso... Você estava lendo o currículo? Você estava lendo o currículo, Afonso, estava pensando o seguinte, até porque quem está assistindo, especialmente o jovem, que ele está começando, ninguém nasce ministro do Supremo.
Então, essas coisas, o tempo é que vai fazendo. Você olha para trás, você fala, nossa, eu já fiz tanta coisa, fiz tudo isso. Enfim, essas coisas vão acontecendo naturalmente. Claro, você precisa gostar de política de classe, trabalhar na entidade, essas coisas, esses cargos exercidos na OAB, na CASP, enfim, são coisas que vão acontecendo naturalmente, com o tempo da profissão, isso tudo você vai desenvolvendo naturalmente. Você começa a vida como todo mundo, cheio de sonhos, de aspirações, você vai fazer faculdade, você casa, e tem filho, e tem os bichos, e vai tocando escritório, as coisas vão aparecendo. Eu acho que é importante, viu, Afonso, a dica é o seguinte, nisso tudo, você ter foco no trabalho. Sempre pensei assim e continuo achando assim. Para uns mais, para uns menos, para uns mais cedo, para uns mais tarde, mas o trabalho bem feito sempre gera resultado. Sempre gera resultado. Então, o foco não pode ser no que vem depois. Ah, eu quero dinheiro. Não, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar bem, preciso fazer um trabalho bacana, preciso resolver o problema do cliente, preciso ajudar o cliente, ajudar as pessoas. E os resultados vão vindo com o tempo. Isso que é importante. E as coisas vão acontecendo. A hora que você acorda, olha para trás, você já fez um monte de coisa e nem se deu conta. É verdade. E passa tudo muito rápido, né? Eu acho que o Não tempo, tem dúvida. né? A Não gente tem olha aqui dúvida. teu currículo e vê você jovem e tudo isso já aconteceu, as coisas acontecem muito rápido, né? E Cantão, me fala um pouquinho da tua história. Como você começou na advocacia? Como é que foi o começo lá? Difícil, como é para todo mundo? Mais fácil? Teve algum Acontece assim, direcionamento familiar? você sabe que meu pai era advogado, mas meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 42 anos de Nossa, idade jogando bola. poxa vida. E eu tinha ideia até de fazer, eu era muito bom, apesar de ter esse lado de humanas, eu era muito bom em geometria espacial, uma coisa Nossa, de geometria descritiva, coisa matéria do ITA, enfim, de engenharia espacial e tal. Até pensei em fazer isso em determinado momento. Mas aí acabei indo por direito, fiz vestibular, comecei do zero, como todo mundo, fazendo estágio, escritório, enfim, procurando o caminho. Fui trabalhar no escritório como estagiário, depois eu fui efetivado como advogado desse escritório, depois eu fiquei sócio, depois eu montei meu próprio escritório, continuei nisso e estou aqui até hoje. Quer dizer, são hoje 30 anos de advocacia, né? que legal. E Canton, essa questão de fazer estágio em um lugar, faço em outro, você vê isso de forma positiva ou negativa? Por exemplo, eu tenho alguns entrevistados que falaram: eu fui direto, entrei no primeiro escritório e estou até hoje, né? Outros, na verdade, tiveram várias experiências. O que você entende melhor? Sabe o Ou que a não gente tem vê? melhor e nem pior? Não, é assim, Afonso, depende da oportunidade, a gente não sabe, a gente não pode ter resistência do que a vida vai nos oferecer. Ah, eu quero ser um advogado especializado em determinado segmento agora, tecnológico, mas pode ser que isso não apareça tão facilmente. Então, precisa ver o que vai acontecer. Os primeiros clientes que você vai ter são clientes do seu relacionamento, amigos, parentes e tal. Você precisa estar aberto a absorver isso. Claro que se você tem vocação para uma determinada área e gosta, sempre gostou, você deve procurar isso. O estágio ajuda muito. Isso é uma coisa que mudou bastante, viu, Afonso, nos dias de hoje. É. O estágio, você tinha uma época até dos anos 70, os anos 80, ainda antes da minha geração, que os advogados iam para a porta das faculdades no quinto ano para já selecionar estagiário, que não tinha no mercado. Nossa, Hoje, até com a informatização dos processos e tal, essa demanda do estagiário mudou e o foco do que ele faz, do que ele desenvolve, do que ele trabalha, também mudou. Então, tudo é válido. Hoje, se tiver a oportunidade de fazer estágio, especialmente estágio em escritório de advocacia, é ótimo. Para quem quer advogar, é o começo, é a porta que se abre. Claro que se você tem, por exemplo, histórico familiar, o pai é advogado, você naturalmente já vai para uma determinada área. O pai é advogado na área de família. Então, naturalmente, você vai, é comum, vou fazer estágio no escritório do pai, do tio, do avô, tem vocação para a área penal, para a área trabalhista, e já vai naturalmente seguindo essa área. Agora, nada impede, evidentemente, que você faça estágio numa área ou outra e depois mude de acordo com o seu gosto, porque é trabalhando que você vai tomar contato com o dia a dia, o que é legal, o que você gosta. Eu gosto de fazer fórum, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de fazer audiência, eu gosto de fazer peça, eu gosto de escrever. Cada um tem uma habilidade, ou predominância de habilidade, ou gosto. Então, isso com o tempo você vai. O que você não pode descuidar da formação, viu, Afonso? certo. Permanente.
Entendi. Infelizmente, o Brasil é um país que lê muito pouco. E você, sem leitura, você não consegue desenvolver vocabulário, você não consegue desenvolver capacidade ideativa. Então, é preciso ler não só os livros jurídicos que são necessários, Legal, isso é mas uma boa dica. literatura em Então, lê outros geral. livros. Precisa. Literatura em geral. Eu leio demais, eu gosto de ler. Então, é preciso, assim, entupam-se de leitura. Tudo. Romance, ficção, o que gostar. Livros de história, livros de sociologia, de filosofia, do que gostar. Cada um gosta de. Mas tudo, 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 tudo. Não pode. Leitura é uma coisa que não deve ter barreira, não deve ter fronteira, não deve ter preconceito. Você deve estar aberto a todo e qualquer tipo de leitura, porque isso vai ajudar muito no dia a dia profissional, na oratória, na hora de falar com o juiz, na hora de ter ideias, na hora do contraditório, que você precisa, na hora, ao vivo, a coisa, especialmente audiências, resolver. Isso ajuda muito, você ter vocabulário, e todos os operadores, os personagens do direito, aqueles que participam das audiências, todos percebem quando você tem boa formação, quando você se dedica ao estudo, quando você tem bagagem de leitura, quando você sabe o que você está falando, do que você está falando. Isso tem um poder de convencimento muito maior. Portanto, a formação para qualquer área do segmento jurídico, aliás, da vida, é imprescindível. Sensacional. Muito boa essa dica da leitura e principalmente da leitura de outras áreas, né? De não ler só Sem dúvida. os livros de direito. Então, outra questão. Provavelmente na tua vida você deve ter cometido alguns erros, algumas falhas, e o jovem advogado ele comete, né, alguns erros, algumas falhas. Você saberia me dizer aí qual foi esse erro que você cometeu e que talvez você hoje diria, olha, poderia ter feito diferente? Ou talvez comentar qual erro que é o jovem advogado, que você entende que é o maior erro do jovem advogado hoje em dia? Você sabe, John, eu acho que, assim, não sei te dizer, eu devo ter cometido inúmeros erros, mas, assim, em termos de diagnóstico de carreira, de profissão, eu acho que deve ter essa atenção à formação. Um erro comum que eu vejo é a ilusão que o estudante de direito tem, às vezes, seduzido pelo filme, seduzido pelo livro, que ele vai trabalhar muito pouco e vai ganhar milhões de dólares. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Você normalmente trabalha muito e ganha pouco. Essa é a realidade do mundo, da vida. Sim. Você sempre acha que ganha menos do que poderia ganhar ou do que deveria ganhar. Certo. Eu acho que, assim, não sei se um erro objetivo. Claro, erros no dia a dia a gente comete sempre, continua errando. Às vezes você analisa um caso de um jeito, às vezes você conversa com o cliente e pensa que é de uma forma, vai descobrir que é de outra. Às vezes você faz uma peça com um determinado argumento, depois vê que poderia ter usado um outro argumento. Isso é do dia a dia. Então, o principal é você não subestimar a profissão. É você ter formação, não achar que eu já tenho diploma, está fácil. O principal é você não subestimar a sua própria carreira. E você próprio abrir as portas para a sua carreira. Você precisa conspirar junto com o universo. Não adianta ficar... Você é mestre nisso. Não adianta ficar olhando e esperar o que tiver que acontecer vai acontecer comigo. Aí eu fico em casa, deitado, e tudo vai acontecer. Não vai. Tem que não ter vai. ação. Tem que ter ação. Tem que ter ação. Então, isso é importante. Você tem que fazer. Eu acho que talvez essa seja a de fazer. Tudo que você... E não dar bola para a torcida. Isso também é outra dica, eu acho que é legal, porque tudo que você... Assim, as pessoas que não têm ação, Afonso, você sabe bem disso, ficam te olhando com uma certa reserva. Mas você vai fazer isso? Para que serve isso? Para que você vai fazer aquilo? Eu vou fazer porque eu quero, vou fazer porque eu gosto, vou fazer porque eu tenho vontade, vou fazer porque eu acho que é o melhor para mim, é o melhor para a minha formação. Então, os que estão de fora, quando vem com alguma coisa bacana, uma dica, olha, acho que você podia virar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda e tal, é legal. Agora, aqueles que já vêm com mas você vai fazer isso? Vou. E já vê, às vezes, até uma certa inação, isso é prejudicial. Então, o importante é ação, formação, e não dá bola para a torcida. Sim. Faz o que tem que ser feito, acredita. Não se preocupa com o que os outros falam, né? E coragem, né, Canton? Também muitas vezes coragem. Claro, claro. Você precisa... A diferença, viu, Afonso? Aliás, é um negócio legal. A diferença, sempre pensei nisso, a diferença entre o fazer e o não fazer é simplesmente o fazer. Essa é a diferença. É simples. É simples.
Ah, eu faço, vai lá e faz. Eu faço a petição, eu dou a palestra, eu faço o evento, eu me comunico, eu vou participar da vida política do. Ah, o AB não é para jovem. Eu comecei no jovem lá no AB, porque as portas foram abertas no início, lá com o Durso, com o Aprobato. E eu fui lá porque eu quis participar. E tive sorte também de ter as portas abertas, mas eu fui lá. Você fez Eu por onde? quis, eu quis participar, eu me apresentei para participar disso. Então, essas coisas, isso é importante, acho que para o jovem, especialmente, é importante, acreditar e fazer. Certo, perfeito. E Canton, você que gosta de leitura, que gosta de filmes, né? Teve algum livro ou algum filme que, na verdade, te influenciou no direito? Porque, como você disse, né? A ilusão dos filmes, a gente olha os filmes, enfim, teve algum filme legal para você? Ou até mesmo mais recente que te deu algum recado legal? Afonso, olha, de influência, não sei, mas assim, de gosto, vários. Os filmes todos, seriados de advogados, Suits, agora o seriado mais recente, Bárbara, de advogado, isso é gosto, me distrai, acho bacana, Ótimo. diverte. Os livros todos, o John Grisham é muito badalado na área do direito, escreve sempre como ficção, né, como romancista, é bacana, os livros dele são bacanas e tal. Não sei, assim, influência de livro assim, para exercício profissional, acho que não. Mas eu gosto muito de ler todos os livros que tenham histórias de advogados, histórias jurídicas, julgamentos, tribunais, filmes, também gosto bastante. Sensacional. E me fala uma coisa, alguma vez na tua vida te passou pela cabeça, porque muita gente tem aquele sonho, né, partir para a vida pública. Na tua cabeça, em algum momento, te veio essa vontade de partir para a vida pública? E se veio, Ah, por que foi embora? é natural no tempo de faculdade, hora que você termina a faculdade, naturalmente você pensa nas opções, né? Advogar, concurso público. Mas eu já estava fazendo estágio quando terminei a faculdade, então eu me formei, aí fui efetivado como advogado e continuei nessa. Então, lá no início, lá muito na origem, passou pela cabeça concurso público, mas aí você vai desenvolvendo na advocacia, você vai atuando profissionalmente, vai se desligando de outras coisas que não são aquela que você está fazendo. Mas sem dúvida nenhuma, ainda é uma grande opção. Mas é um alerta, viu, Afonso, no que diz respeito às carreiras públicas. Elas têm atraído, eu percebo, muita gente, infelizmente, sem vocação. Isso é ruim. A carreira pública não pode ser solução de emprego. A carreira pública precisa ser voltada à vocação. Claro que todos precisam sobreviver, precisam trabalhar, ver o que é melhor para a sua vida, da sua família, não tem dúvida. Mas a carreira pública é uma excelente alternativa, mas é uma excelente alternativa para quem tem vocação para aquela carreira pública. Porque não funciona. Quem não tem vocação, a gente vê no dia a dia pessoas do segmento público ligadas ao direito, muitas delas frustradas, mal-humoradas, estressadas mesmo, porque não gostam daquilo que fazem, aquilo virou um emprego. Isso é ruim. Então, para o estudante, vale o seguinte: eu preciso ver o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tenho vocação, aquilo que eu quero me dedicar para a vida toda, para depois não ser um profissional frustrado. Não que todos sejam, mas infelizmente ocorre com uma frequência muito grande. Existe, é verdade, existe. A gente tem isso todos os dias, a gente enfrenta isso. Canton, mais uma pergunta aqui importante. Você se formou em que ano? 1989, século passado. Milênio passado. 1989. Vamos lá. De 1989. 89 para cá, o mundo mudou muito, né? Eu acho que o mundo deu uma Muito, reviravolta muito. Especialmente nos últimos 10 nos anos. últimos 10 anos. E a advocacia mudou nesses anos? Você sabe o que mais mudou e me chama a atenção? Eu tenho alertado isso, viu, Afonso, reiteradamente. Na Justiça do Trabalho, que você atua muito, eu atuo também, menos. Mas na Justiça Estadual Verdade, é Comum, que verdade. Né? A era grande. advocacia trabalhista é muito parecida. Que a porta, aquela coisa do fórum, do João Mendes, aquela coisa folclórica até, mudou demais. Tá. E o principal alerta que eu faço é o seguinte: o processo eletrônico afastou os personagens do direito do processo. Então, o juiz está menos envolvido fisicamente, o advogado menos envolvido fisicamente, o promotor também.
não se encontram mais, pouquíssimas audiências, tudo à distância, então você peticiona à distância, você não vai mais ao cartório, não conversa mais com o escrevente, não vai pessoalmente falar com o juiz, o que está acontecendo no processo, a dúvida, o que precisa ser corrigido, uma rota e tal. Isso é ruim, porque isso naturalmente vai com o tempo diminuindo a qualidade da jurisdição. É mais lento, você resolve menos, mais lento que eu digo, a solução efetiva. Sim. Você tem uma distância maior de falar com o juiz, excelência, está acontecendo isso nesse... é verdade, pega os autos, vamos aqui resolver e tal. Isso é ruim, não ter audiência. Então, a verdade real, a verdade para resolver, a distribuição de justiça efetiva, está ficando mais difícil. Então, você vê que o processo eletrônico é mais difícil a consulta, apesar de você ter essa comodidade de um lado, de ter os autos à sua mão, a consulta é mais difícil, você vai, você volta, para você escrever e marcar os documentos. Onde estava a mesma nota promissória, aí você volta lá, aquele documento, e você só na nota, diferente dos autos físicos que estão na mão, você já põe o papelzinho, eu confesso que eu era fã dos autos físicos, eu adorava ir para o fórum e voltar com aquelas malas enormes, cheias de processo. Eu nasci na advocacia exatamente assim, consultando autos, estudando autos, físicos mesmo. Mas isso é um problema. Na advocacia trabalhista, que é essencialmente audiência, continua mais ou menos igual. Mas a área civil, por exemplo, mudou demais. Certo. E com essa mudança, né, a gente vamos falar em números, 1.300.000 advogados. Esse número inicialmente assusta, mas eu costumo dizer que nós temos aí 1.300.000, sendo que a maioria é advogado comum, que faz a mesma coisa, da mesma forma. Como que eu faço para me diferenciar hoje em dia? Você acha que é necessário o advogado encontrar um diferencial competitivo, ter um diferencial competitivo, ter que se diferenciar? Ou ele pode seguir padrões, ele pode ser mais tradicional? O que você entende, Canton? Ô, Afonso, a vida é livre. Eles podem tudo. Ótimo. Saber o que você quer e onde você quer chegar. Evidente que se você quiser avançar e que você quiser ser diferente, você precisa fazer isso. Você não vai ser diferente do nada, você vai ser diferente em função das suas ações. Então, a formação, que eu digo, essa é imprescindível sempre. O que vai te diferenciar? Primeira coisa, a formação. Se você não tiver formação, se você não souber advogar de verdade, não souber falar, não souber escrever, não souber interpretar aquilo que você lê, não tem saída. E, a partir daí, uma série de ações. Hoje, evidentemente, você precisa de aparato tecnológico, não há dúvida, coisa que até 10 ou 15 anos atrás não precisava. Sim. Você ainda tinha advocacia na máquina de escrever. Isso acabou, as pessoas nem sabem mais o que é isso. Afonso é o que já fez. O que será que é isso? Não, eu vou falar para você. Eu me lembro que eu era criança, provavelmente nessa época que você se formou, porque eu nasci em 82, então eu me lembro que eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos, e a minha mãe trabalhava em casa, e a advogada, e ela tinha máquina de escrever, e eu vi ela fazendo uma petição inicial da máquina de escrever, e aquilo me incomodava, porque eu falava, e se erra, né? Tem que voltar tudo, como é que faz? Aí não, ela tinha um liquid paper, mas que não era era uma folhinha que ela punha, isso. E aí ela batia em cima, assim, e eu ficava impressionado com aquilo. E papel carbono. Papel carbono. Para fazer a cópia. Na escola eu fazia prova com mimeógrafo ainda. Então. Eu lembro meu pai era advogado, eu lembro criança, ele datilografando muito. A minha infância inteira, ele datilografando e tal. Eu peguei, quando fazia estágio, a mudança da máquina de escrever para a máquina elétrica. Tá. Depois, em seguida, da elétrica para a eletrônica e logo depois o computador. E aí a explosão da tecnologia com o computador. Né? Hoje é impensável trabalhar sem o computador, como nós estamos agora, falando aqui. Se para a internet, se para o computador, ninguém faz nada, né? Fica todo mundo parado, né? Mas, claro, assim, então tem que ter formação. O grande diferencial do advogado é a formação. E, claro, como ele vai comunicar isso, as novas formas, os novos formatos. Evidente que ele pode e deve fazer coisas diferentes para poder atingir o quê? Resultados diferentes. Perfeito. Se fizer diferente, tem resultados diferentes. Muito bom. Claro. Canton, você falou muito assim, de saber aonde gostaria de chegar.
E você, como todos sabem, aqui foi vice-presidente da OAB São Paulo na gestão passada. Você sonhou, você imaginou chegar à vice-presidência da OAB São Paulo? Isso era algo que estava na tua cabeça ou isso foi acontecendo e... Não. O que estava na minha cabeça era a vida da entidade de classe. Eu tinha vontade de participar da OAB, eu tinha vontade de participar do coletivo, de fazer coisas que eu tinha ideia de fazer. Então, o que eu tinha de meta eram coisas que eu queria fazer, não cargos. Perfeito. Nunca imaginei que ia ser presidente da CASP, que ia ser presidente da OAB, que ia ser o vice-presidente da OAB, que ia ser presidente de uma comissão, de outra comissão. Eu nunca tive essa meta do cargo. Essas coisas foram acontecendo naturalmente mesmo. Eu tinha ideia de participar da vida da entidade, coisas que eu queria desenvolver, que eu achava que era possível desenvolver, e fui fazendo. Especialmente na CASP, que tinha uma autonomia muito grande de pensar à noite e de manhã realizar. Isso era muito bacana. Certo. O cargo servia para isso, a função servia para colocar coisas à disposição da advocacia, ideias, benefícios, ajudar. Isso eu tinha em mente. Os cargos foram acontecendo naturalmente. Não pensava assim, eu quero ser vice-presidente, eu quero ser presidente, eu quero... Isso foi acontecendo naturalmente mesmo. Que bom. E hoje você recomenda ao jovem, você já disse que sim, até num outro momento, mas participar de órgãos de classe, de estar presente nisso, isso é positivo? Afonso, você participa também. Isso é muito positivo. Eu acho isso muito positivo. Acho que todo mundo devia participar em algum momento, por algum tempo, dentro do possível, porque você se aproxima muito das questões da profissão, você se aproxima muito dos colegas, você percebe muito rapidamente que as suas dificuldades são as mesmas dificuldades de todos, que os seus problemas são os problemas de todos, que as suas alegrias são iguais, que tudo, que a experiência da advocacia é única. E você troca essa experiência e você diminui com isso o seu estresse, a sua angústia. Fala, olha, aquele advogado de renome enfrentou um problema exatamente como o meu, e eu achando que eu estava sozinho, que só eu tinha dificuldade, e, na verdade, as dificuldades são naturais em qualquer profissão. Mas a vida da entidade de classe se traz muito próximo da realidade. O advogado que sofre, o advogado que não consegue se formar, o advogado que não tem dinheiro, o advogado que quer fazer uma pós-graduação e não consegue pagar, o advogado que quer ter um equipamento melhor para trabalhar, um computador e não tem dinheiro, essa advocacia sofrida no Brasil inteiro, no estado todo de São Paulo. Isso te dá uma dose muito grande de realidade, de você, como dirigente, tentar fazer o máximo para ajudar essas pessoas, ajudar a profissão, ajudar a advocacia. Então, acho que é uma experiência assim mágica até. Recomendo para todos, os jovens, os não jovens, os mais experientes, todos deviam ter alguma atividade na entidade de classe e ajudar a profissão. Que legal, boa dica, isso é fundamental. Eu concordo, participei, gosto, acho que sempre isso vem acrescentando para a gente. Já finalizando, Cantão, nós estamos aqui já batendo um papo aí de 30 minutos. Nossa, que pena. Quando é gostoso, o papo vai passando rápido. Muito boa a conversa. Me diga uma coisa, o mundo tem mudado bastante, a advocacia também, e hoje a gente ouve falar muito sobre gestão, sobre marketing dentro do direito, o que antes não se falava. Hoje você entende que é importante o advogado conhecer mais sobre gestão, sobre liderança e até mesmo de marketing digital. Você acha que isso é importante para o advogado moderno? Sem dúvida que é importante. Você tocou num ponto essencial agora, Afonso. Isso mudou. E não só o marketing. O advogado precisa entender que o escritório dele é um negócio. Então, e a gente brincava, né, que o advogado, isso já desde sempre, o advogado ele é psicólogo, ele é administrador, ele é psiquiatra às vezes, ele é cobrador, ele é gestor e às vezes até sobra algum tempo para advogar. Mas o fato é que o advogado precisa ter noção dessas coisas mesmo, porque ele precisa administrar o escritório, ele precisa promover o escritório, ele precisa promover a sua própria formação e assim, enfim. Ele precisa entender do marketing digital, ele precisa entender o que ele pode, o que ele não pode, e o que ele pode, ele não só pode, como deve fazer. Quer dizer, esse mundo mudou. Não existe mais aquela coisa dos anos 50, 60, 70, que você se formava, montava uma salinha num prédio e ficava esperando alguém bater na porta. Isso não vai acontecer. Então, você precisa estar aberto para os novos tempos, mudou.
e precisa entender que o seu escritório de advocacia é um negócio, você precisa administrar como negócio. Legal, que ótimo, que bom ouvir isso de você, muito bom mesmo. Bom, finalizando aqui, não posso deixar de falar da tua bandeira do São Paulo aí atrás. Quer dizer que o pessoal que está nos seguindo aqui, que está assistindo aqui, se for ao jogo de São Paulo, te encontra lá torcendo? Seguramente. Inúmeras vezes encontrei vários amigos, eu sou muito frequentador de estádio, vou muito ao Morumbi aos Jogos de São Paulo, e encontro vários colegas lá em jogos. É quase raro eu não ir a jogo. Sempre tem jogo, eu vou especialmente aqui em São Paulo, no Morumbi, estou sempre lá. Gosto bastante desde de criança. Meu pai me levou, eu lembro, a um jogo do São Paulo, já campeão paulista em 1970. Eu tinha 4 anos, São Paulo e Corinthians, São Paulo ganhou de 1-0. E de lá para cá eu não parei mais de ir ao estádio. Gosto muito. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende da época. Mas gosto muito de futebol. Que sensacional, que legal. Cantão, e sou torcedor de São Paulo fanático mesmo, confesso. Mas é bom, já que vai ter que torcer de verdade, né? Já que vamos fazer de verdade, fazer bem feito. Queria te agradecer, obrigado aí por ter reservado esse tempo para bater esse papo comigo, para trazer esse conteúdo tão bacana aqui para os seguidores, para que eles conheçam o Cantón aqui de uma outra forma. Obrigado mesmo, estou super feliz. Afonso, eu que quero te agradecer a essa oportunidade, num tempo tão difícil que a gente está vivendo, de isolamento social, bater papo com você, como eu disse, que é uma pessoa muito simpática, que é um expoente da advocacia, um grande comunicador. Fico muito feliz de poder falar com você, o seu público, poder colaborar com a advocacia. Estou permanentemente à sua disposição. Obrigado pela oportunidade, Afonso. Obrigado e qualquer coisa também. E um abraço para toda a família, viu, de advogados também, seu pai, sua mãe, um abraço para todos eles, são amigos também. Obrigado igualmente. Até mais. E olha, você que está assistindo aqui, obrigado aí por ter ficado conosco. Se você ainda não é um inscrito no canal, então se inscreva agora mesmo. E aí comente o que você achou, faça algumas perguntas aqui e também pode sugerir quem você quer que seja entrevistado aqui no ADV Talk. Fica aí a dica para você, tá bom? Até o próximo, até mais.